muita alegria por mais este reencontro com todos vocês. Estamos iniciando o Diálogo Espírita. Numa data como hoje, um 3 de outubro, mas lá de 1804, nascia ou reencarnava em Lyon, França, o futuro professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Por isso nós escolhemos no tema livre de hoje responder uma pergunta. Por que nós espíritas falamos tanto em Allan Kardec? E de fato, aqui em nosso programa, no Centro Espírita, através dos livros, dos jornais e revistas do segmento espírita, estamos sempre citando Allan Kardec. E ele não é nenhum santo, não criou nenhuma religião, não inventou a reencarnação e não era sequer médium. Então, o que faz dele um ser tão especial, bússola para os espíritas e um dos luminares para a humanidade? É isso que nós vamos ver a partir de agora, como forma de homenageá-lo pelo transcurso dos 216 anos de seu renascimento. Maria Ana Brito vai falar sobre a questão número 1 do Livro dos Espíritos, no quadro qual mesmo? Fonte Allan Kardec. E uma pergunta para o Espiritismo Responde, que eu vou já antecipar aqui. Quando um bandido morre, ele reencarna novamente como bandido? Diálogo Espírita inicia-se agora. Por que falamos tanto em Allan Kardec? Nós espíritas, obviamente. Então nós vamos explicar hoje qual a importância deste ilustre cidadão. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. E hoje eu deixo quase que inteiramente essa responsabilidade aos meus dois companheiros de tema livre, o Humberto Mafessoni e o Joilson Mendes. Você que começa? Vamos começar com a biografia. É um professor, o professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele, na verdade, sempre teve propensão para a ciência. Ele ministrava aulas de português, de matemática, de química, Era um poliglota, falava diversos idiomas, inclusive idiomas, dialetos de pequenos países, e era um cientista, publicou mais de 20 livros na área de química, matemática e física, que foram utilizados em faculdades francesas, foram usados em escolas secundaristas, e ele inclusive fundou em Lyon uma escola onde ele ministrava cursos gratuitos para auxiliar e educar as pessoas que não tinham recursos. E como não falar de Kardec, nós espíritas, obviamente, de uma mente privilegiada, que nós sabemos que de privilégio mesmo não existe, Isso aí foi uma conquista que ele teve ao longo das existências dele, ao longo das encarnações dele. E como não admirar Kardec, obviamente sem levar até para aquele lado da idolatria, para as pessoas não acharem que nós somos idólatras, não é essa a questão, mas é de admirar essa mente que era Kardec, que conseguiu fazer, digamos assim, codificar a doutrina espírita em apenas 14 anos. Foram apenas 14 anos. E se nós formos pensar nas dificuldades que existiam na época, não tem como a gente não admirar Kardec. Por exemplo, ele escrevia o Livro dos Espíritos à luz de velas, depois do jantar. Ou seja, ele tinha atividade profissional dele e depois do jantar ele escrevia o Livro dos Espíritos. À mão, eu acho, À mão, máquina de escrever, caneta tinteiro, a máquina de escrever. Hoje nós temos aí energia elétrica, computador, de tudo quanto é tipo. Qual a mente hoje que nós podemos dizer assim que desenvolveu ou que está desenvolvendo alguma teoria, um estudo científico que vai durar em torno de mais de 150 anos?
né? Então, para o feito que ele realizou lá atrás, né, de codificar a doutrina espírita, né, foi uma coisa muito grandiosa o que ele realizou, né? Mas nós sabemos também que era um espírito preparado e que veio com essa missão para codificar, para realizar a doutrina espírita. Os espíritos dizem, né, Joilson, para Kardec, numa das sessões que ele assistiu antes de se decidir, de se convencer de que ele precisava, devia e queria codificar a doutrina espírita, que ele não era insubstituível. O Espírito Verdade colocou para ele, olha, você aceita se você quiser, nós respeitamos teu livre-arbítrio. Se você achar que não, não. E aí nós vamos procurar outro. Não se sabe se eles achariam da época, né? Talvez tivesse que atrasasse o nosso conhecimento a respeito da espiritualidade aí 20, 30, 50 anos, não se sabe. O fato é que ele aceitou. E ao aceitar, ele fez todos os sacrifícios, até com comprometimento da própria saúde física, né? Então foi uma coisa, um trabalho realmente fantástico, um trabalho hercúleo, e que a gente tem mesmo que prestar todo a nosso respeito, a nossa admiração. E nós estamos falando aqui, eu falei só lá na abertura, que hoje, 3 de outubro, comemora-se mais um aniversário do renascimento de Kardec. Por isso que nós estamos discutindo isso aí. Você quer continuar, ou Humberto? Acho que o Humberto tem mais informação ali. Continuando o que o Justo estava colocando também, de toda a dedicação, todo o esforço, né, toda a entrega que Allan Kardec teve nesse trabalho da doutrina, ele, além de tudo, ele se comunicava com médiuns do mundo inteiro. Então ele recebia inúmeras cartas diariamente, e ele lia, ele, a esposa dele, a Amélia também, que colaborava com ele nesse trabalho da codificação, da organização do Livro dos Espíritos e dos demais na sequência. Liam todas as cartas, respondiam todas as cartas e extraíam delas entendimentos que depois eram colocados à prova, confrontados com diversas colocações de médiuns, né, diversas mensagens mediúnicas. Que não se conhecia entre si, nem sabia que o outro existia? Não sabia, porque eram inclusive de países diferentes, como o Justo falou, na época era no caneta tinteiro, uma as cartas de navio, levava 2, 3 meses para atravessar da África na Europa. Exatamente, do Brasil, inclusive, ele tinha muito contato com brasileiros também, que tinham mediunidade, que também faziam, estudavam a mediunidade, né, estudavam a espiritualidade, e ele organizou tudo isso em conhecimentos fundamentados em experiência de inúmeras pessoas, de inúmeros grupos, e também questionando a espiritualidade maior, a espiritualidade superior, que orientava esses trabalhos, né? E aí é onde eu volto a questionar, né? Como não admirar uma pessoa assim, que realizava todo esse trabalho e de forma voluntária, né? De forma gratuita, com uma mente científica como a dele, porque ele era o cientista da época, né? Tempo do iluminismo. E trouxe, então, todo esse seu racionalismo para a codificação da doutrina espírita e difundir, e divulgar e organizar todo esse material e trazer para nós do jeito que nós o temos hoje. Então, como não admirar uma mente que era inteligente, uma mente, um ser que a gente vai, ao estudar mais as obras de Kardec, a gente vai perceber a sua humildade, porque ele mesmo comentou em um determinado momento que se a ciência dissesse algo diferente do que a doutrina espírita estivesse falando, então a gente deveria deixar a doutrina espírita e seguir a ciência. Porque então isso aí que demonstra o quê? A humildade dele em ao trazer a codificação da doutrina espírita. Tanto que na primeira edição do Livro dos Espíritos, né, que foram aproximadamente 500 questões que tinham na primeira edição do Livro dos Espíritos, os espíritos diziam ali que o humano sempre foi humano, né? Era o que tinha na primeira versão do Livro dos Espíritos. Só que o que aconteceu? Lá por volta de 1857, entre 1857 e 1860, surge quem? Surge Darwin, que vem falar da evolução das espécies lá em 1859. E aí ele, peraí,
né? Aí ele foi questionar os espíritos, mas espera aí, o ser humano, ele vem realmente do macaco ou não vem? E aí ele foi questionar os espíritos a respeito disso. E aí é onde ele coloca lá na questão 607 e 607A, quando ele fala que o espírito sofre uma transformação, o ser inteligente, né, sofre uma transformação e se torna espírito. E ele veio trazer um outro contexto, né, da evolução do ser humano. Então a gente vê que ele teve, sim, essa humildade de compreender digamos assim, as falhas que existiam para a época e trazer conceitos novos. Então, como não admirar um ser como Kardec? Você falou de humildade ali, além desse aspecto ali em relação à ciência, filosofia e religião, que são os três aspectos da doutrina, que ele admitia que no futuro a ciência poderia trazer novas descobertas, e claro que isso aconteceria, acontece e acontecerá, mas tem um outro aspecto da humildade da natureza do Kardec, que foi a de sempre passar todo o mérito da obra para os espíritos. Quando, na verdade, muita gente acha, e daí tem um equívoco, às vezes até dentro dos próprios espíritas, que não conhece a dimensão do trabalho de Kardec. E eles acham que Kardec só colocou nas obras o que os espíritos falaram, mas é um grande engano, porque além de todo o trabalho, a metodologia empregada por Kardec para sistematizar todos esses conhecimentos, como o Humberto colocou, recolhendo praticamente do mundo inteiro, comparando, fazendo analogias, experimentações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele fez esse trabalho, contribuiu muito, muitos textos, especialmente no Livro dos Espíritos, é de Kardec, não é dos Espíritos. São comentários longos, muitas vezes, profundas reflexões filosóficas sobre aquelas questões que estavam em pauta ali. E também, ele como cientista, ele fundamenta toda a doutrina em comparação com a ciência, assim como o Justo vinha comentando. Então, conforme a ciência vai desvendando fatos comprovados pela nossa ciência, pelo que nos é perceptível, se pode comparar isso com o que foi colocado na doutrina lá em 1850, lá nos primeiros livros, vamos dizer, comprovam o que era falado, o que já se falava naquela época, né? O que Kardec colocou. E também, outro fato interessante, Kardec participava de uma instituição de magnetismo, né? Então ele era um magnetizador espírita também. E isso, nesse trabalho, ele acabou desenvolvendo cientificamente os conhecimentos sobre sonambulismo, sobre o desprendimento da alma, sobre as visões, sobre incorporações, né? Incorporação entre aspas, né? Quem sabe que é a forma de comunicação. Então, ele sempre tratou todo o conhecimento em paralelo com a ciência, com a experimentação e com a comprovação dos fatos do que ele colocava nos livros. O estudo da mediunidade, especialmente no livro dos médiuns, tem muito disso aí. O conhecimento do magnetismo humano contribuiu muito para ele entender o que acontece realmente quando um espírito se aproxima e envolve um médium. É muito bonito de se estudar isso aí. E o interessante ainda nesse aspecto que o Humberto comentou do magnetismo, né, que veio contribuir muito para o desenvolvimento da doutrina espírita, é que Kardec ele disseminou em todas as suas obras a respeito do magnetismo, só que ele concentrou uma maior parte da informação a respeito do magnetismo na Revista Espírita. Ele chega até a comentar que a doutrina espírita e o magnetismo são ciências irmãs, não apenas irmãs, mas ciências gêmeas, que uma não tinha como seguir em frente sem o conhecimento da outra, né? E infelizmente a gente vê aí, né, muitas pessoas às vezes criticam, espíritas criticam, né, quando você fala que você estuda o tal do magnetismo, né, sendo que o próprio Kardec disse que são ciências gêmeas. Então, para compreender uma, nós temos que entender a outra também. E a temporalidade do Kardec era tão grande que hoje a ciência começa a descobrir o que é o magnetismo humano. Hoje a ciência já existe em várias faculdades, várias pesquisas, muito timidamente, mas já se consegue comprovar cientificamente a funcionalidade, o mecanismo do magnetismo humano. O Joelso falou sobre a Revista Espírita, muito pouco conhecida, inclusive no nosso meio. E aí a gente volta àquele ponto que se falou lá do tamanho da obra, né?
porque tem a importância da obra, é o básico, é o fundamental, o mais importante. Mas tem o volume da obra que Kardec produziu. O que esse homem escreveu é uma coisa... A revista Espírita são volumes grossos, assim, as edições que a gente conhece, são 12 volumes. Ele editou de janeiro de 58 até a desencarnação dele em março de 1869. Aí mais as 5 obras básicas, mais uns livros complementares sobre obsessão, o que é espiritismo, não sei o quê. Tudo isso no intervalo de 14 anos, aproximadamente 14 anos, né? E aí a gente percebe muitas vezes que às vezes a gente quer fazer alguma coisa de diferente, às vezes até dentro da doutrina espírita, e a gente pensa assim, né? Ah, não, mas isso vai dar muito trabalho, né? Aí a gente acaba não fazendo, né? A gente acaba deixando de lado, né? Então a gente vê a importância de Kardec para a doutrina espírita e o Wilson comentou aqui do volume do trabalho. Agora, o conteúdo que existe dentro dessas revistas, né, da revista espírita, é algo impressionante. É porque a revista era mensal, né? Então, e cada mês não era uma extensão muito grande, né? Um dia a gente volta a falar sobre isso aqui. Quem quer comentar mais alguma coisa, tem 2 minutos. Eu queria colocar aqui só, eu separei 4, mas eu vou ler 2 frases do Allan Kardec que eu acho bem fundamentais e que podem resumir o espiritismo, né? A ideologia, a essência do espiritismo. A primeira é: fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Esse é o espiritismo, né? A fé se torna inabalável pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo estudo e pela comprovação, né? E outra que eu também gosto não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Precisamos agir. Como o Júlio falou, às vezes a gente fica, mas é difícil, você tem que fazer, né? Tem que fazer. Os próprios espíritos alertam, né? Que o fato de você não fazer o bem já é o mal. Já está fazendo o mal. Está se mentindo, né? E um dado curioso aqui, né, que nós temos, né, que o túmulo de Allan Kardec é um dos mais visitados lá na França. E a maior parte dos turistas que visitam o túmulo de Kardec lá na França são turistas brasileiros, né? Mas não é por menos, né? Porque a doutrina espírita ela se disseminou muito mais no nosso país do que na própria França, do que em outros países. Tanto que hoje a gente pode dizer assim que a gente exporta doutrina espírita para outros países, né? E aí a gente vê médiuns como Divaldo Franco, o próprio Raul Teixeira e outros expoentes da doutrina espírita aí levando a doutrina para outros países. Eu pude comprovar esse fato, eu estive lá no Père Lachaise em 2012, em um dia chuvoso e com detalhes, sempre com flores, sempre flores novas. E realmente estava, porque eu até achei que não acreditava muito. E nós nos encontramos com uma família do Nordeste, não me lembro bem acho que de Pernambuco ou Paraíba, e eles que localizaram para nós que a gente não estava conseguindo achar o nome de Allan Kardec. Realmente é um momento muito especial da nossa viagem, marcou bastante. Então ficamos por aqui com o nosso tema livre, reverenciando essa pessoa extraordinária, esse espírito luminoso, Allan Kardec. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no quadro Fonte Allan Kardec, eu gostaria de convidá-los para fazer uma reflexão em torno de uma palavra. Ela é bem pequena, com 4 letras. É uma pequena palavra que geralmente nós falamos quando nós estamos tristes, alegres ou para agradecer. Nós a pronunciamos durante todo o dia ou ao longo da nossa vida. Tem pessoas que não a pronunciam, que não acreditam, que não vê nenhum valor. Mas nós, quando a pronunciamos, nós acreditamos e nós sentimos em nós uma paz, nós sentimos revivar
a nossa esperança, o nosso amor e sentimos uma harmonia interior. Nós sentimos tão bem, ficamos tão felizes, que nós somos capazes até de atribuir esse sentimento e outros não tão nobres, como a raiva, o medo, a vingança, a esta palavra, pequenina, de 4 letras. Em 1857, em Paris, foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, que é o codificador. Allan Kardec trouxe a doutrina no seu aspecto filosófico, científico e religioso. O Livro dos Espíritos traz o formato de perguntas e respostas e traz para nós a vida no mundo espiritual, que é a verdadeira vida para todos nós. A prova e a crença na existência de um ser superior, o espírita, no íntimo dos seus sentimentos, evidencia pelo princípio racional de causa e efeito, a harmonia que regula a força do universo, a perfeição da natureza. Tudo isso nos mostra que existe um ser superior. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele começa: a primeira questão é: o que é Deus? Quando Kardec faz a pergunta, o que é Deus? Ele tira a parte humana que é colocado, que é atribuída a Deus, trazendo para nós que Deus, ele não é pessoa, ele não é um ser humano. Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós fomos criados por Ele. Nós somos imortais porque todos nós temos o princípio em Deus. Deus é bom, é justo, é soberanamente misericordioso. Ele é imutável. Ele é presente, onipresente. Deus é justiça. Deus não muda, não tem forma, ele é imutável. Ele pode ser, para nós, podemos atribuir como homem, como mulher, ele não tem cor. Deus é único, nós não temos outros deuses, ele é único. Deus é esperança, é bondade, ele é poderoso, ele é Deus. Assim, meus amigos, a palavra tão simples, tão singela, de 4 letras, é de um poder, de um tamanho, de um amor incalculável. Deus é todo-poderoso, é o nosso Pai, é o nosso amigo de todos os momentos, é o Criador de tudo, de todo o universo. Prezados amigos, nós estamos relembrando aqui o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria. Convidamos vocês a fazerem contato através da Associação de Divulgadores Espíritas do Paraná para maiores informações de como adquiri-lo ou através do e-mail wilson@adpr.org.br ou do nosso telefone também, 32780961. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Hoje, no quadro Espiritismo Responde, vamos abordar a seguinte pergunta que nos foi enviada. Quando um bandido morre, ao reencarnar, vai ser bandido de novo? Para responder a essa pergunta, vamos buscar a explicação a partir do que São Luís nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o assunto. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos? Pergunta então essa de Kardec e a resposta de São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos, cuja execução Deus lhes confiou.
é ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve partilhar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, e é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar os nossos erros e acertos, mediante a nossa experiência, construindo o nosso próprio destino. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. O Espiritismo considera que o livre-arbítrio dá a liberdade para que cada um escreva a sua própria história e futuro, determinando o caminho de vida por meio de ações e pensamentos, sendo nós mesmos os responsáveis por todos os nossos atos. Depende somente de nós escolher qual caminho seguir, o caminho do bem ou o caminho do mal. De acordo com as nossas escolhas, temos diferentes experiências e, em consequência, conhecimentos diferentes, que nos farão evoluir espiritualmente ou não. Contudo, a influência do meio, da cultura, da inteligência e da contingência pode dificultar o exercício pleno do livre-arbítrio, mas ainda assim não é motivo para se desviar do caminho reto. Os espíritos que fazem mau uso da liberdade que possuem, como exemplo citado na pergunta, de um bandido, esses retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação no mal, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, tornando cada nova encarnação um novo castigo, entre aspas, como está no Evangelho. Mas não necessariamente esse indivíduo irá reencarnar sempre como bandido. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade de acerto, uma nova encarnação. Esta será como uma folha em branco, que este irá escrever a sua história de vida. Mas, se os seus pendores ainda forem para o mal e não forem corrigidos em tempo, aí sim, mais cedo ou mais tarde, poderá encontrar a porta larga que o levará novamente ao vício, ao crime. Notem que a encarnação por si só não tem o caráter de castigo, punição ou expiação, mas pode adquirir essa conotação quando ela tem também como objetivo expiar erros, mas visando sempre o objetivo maior, que é a evolução do espírito. Ninguém nasce para sofrer, mas alguns reencarnam para ajustar. Somos seres criados simples e ignorantes pelas mãos do Criador, com o único objetivo de progredir. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Com esta frase, que se encontra esculpida no túmulo de Kardec em Paris, encerramos o nosso quadro O Espiritismo Responde de hoje. Muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita.